Meu tópico hoje é desenvolvendo o líder em você e em outros. A verdadeira liderança é eficiente quando ela alcança o propósito e o objetivo desejado. E eu acredito que até que entendamos o propósito para a liderança, sempre fracassaremos na liderança. Qual é o propósito para a liderança? Esta será a pergunta que eu quero responder hoje à noite, porque a resposta a essa pergunta é a revelação do nosso tema, desenvolvendo o líder em você e em outros. Eu acredito que o fundamento da verdadeira liderança é a filosofia. Escreva essa palavra. Filosofia. A qualidade da liderança é determinada pela filosofia, não por habilidades ou gerenciamento, não por treinamento acadêmico, não por habilidades administrativas. A liderança eficiente, a liderança verdadeira, é determinada pela filosofia. Por quê? Porque a filosofia é o fundamento da crença e do pensamento. A filosofia determina os motivos, escreva isso, e as convicções, escreva isso, que regulam o nosso comportamento e ações. Por favor, ouça-me hoje, aí no vídeo. Não importa o quão esperto um líder é ou quantas habilidades eles têm em organização e gerenciamento, ou que conseguem conquistar pelo gerenciamento objetivo por habilidades ou a complexidade das suas teorias, escritas pelos gurus da administração, não importa o quão educados eles são, se a filosofia deles está contaminada, você tem para si um líder defeituoso. É por isso que a Bíblia diz: como um homem pensa, assim ele é. A forma como alguém pensa controla as suas ações. Desta forma, a qualidade da liderança de alguém é um reflexo direto da crença de alguém na qual ele baseia todos os seus valores. Vamos falar por um momento sobre valores. Vem, a forma como alguém pensa controla as suas ações. E a filosofia, que é a palavra filosofia, filos quer dizer amar, osofia quer dizer conhecer ou pensar. Filosofia, então, é estar apaixonado por seus pensamentos, o que quer dizer literalmente falar, pensar, sonhar constantemente e intimamente em conexão com seus pensamentos. Um filósofo é aquele que foi consumido por seus pensamentos e esses pensamentos tornaram-se dele e ele ou ela vive de acordo com essa base de pensamento. Cada um nesta sala é um filósofo. Infelizmente, a igreja transformou a palavra filosofia em uma palavra ruim. E ainda assim, cada pessoa na Terra tem uma filosofia de vida. Filosofia simplesmente significa, escreva, a sua forma de pensar. A filosofia tem a ver com as ideias que criam seus pensamentos, que produzem suas ideologias, que desenvolvem a sua filosofia, que produzem sua psicologia, que criam seu comportamento. Em outras palavras, quaisquer ideias que foram plantadas em sua mente nos últimos 40 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, são exatamente as mesmas ideias que fazem você me tratar de uma certa forma. É por isso que, como o homem pensa, assim ele é. Então, se eu quiser mudar o homem, eu tenho que mudar seus pensamentos. É por isso que a Bíblia diz: devemos ser transformados ou mudados não pela oração, não pelo jejum, mas pela renovação da forma como pensamos. De fato e de verdade, este verso tem uma declaração antes dele que diz em Romanos capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com a filosofia deste mundo. O que isso está dizendo? Está dizendo
O pensamento do mundo é um pensamento que fede. Ou seja, os pensamentos que criam as ideias, que produzem a filosofia do mundo no qual vivemos, estão contaminados. Então a Bíblia diz: nós devemos ter nossas mentes renovadas a respeito da vida, de forma que entendamos qual é o bom, o aceitável e o perfeito propósito de Deus. Como fazemos isso? Tendo nosso pensamento renovado. Ou seja, temos um problema de pensamento. Mas por que eu falo sobre isso em relação a desenvolver pessoas? Porque sabem, a filosofia do mundo a respeito da liderança, aleluia, é baseada em filosofia que não foi dada por Deus. Eu estou aqui para dizer que 90% da base teórica e filosófica da nossa educação, do nosso treinamento no ensino básico, no ensino médio e até mesmo nos níveis mais altos da educação, isso não veio da Bíblia. Vieram de filósofos que não conheciam a Deus. Quando estudamos a filosofia de Jesus, é completamente oposta em liderança à filosofia do mundo. Na verdade, ele usa termos como quando seus discípulos que foram treinados pelas mentes filosóficas da época, quando diziam: quem será o maior? À sua direita e à sua esquerda aí, queremos sentar? Sabe, do céu, a atitude dele era diferente. Ele disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Então ele diz: não será assim entre vocês. Então ele diz: os governadores deste mundo são senhores sobre vocês. Mas não será assim entre vocês. Eu posso pedir para vocês escreverem uma palavra. Escrevam a palavra Senhor, por favor. A palavra Senhor é uma palavra interessante. O que ela quer dizer? Quer dizer dono. D-O-N-O, proprietário. É o que quer dizer. O homem para quem você paga seu aluguel é chamado senhorio, porque ele é senhor sobre a terra. Ele é o senhor da terra. Jesus disse: os líderes do mundo são senhores sobre os seguidores. Ou seja, eles agem como se possuíssem eles. Oh, meu Deus! É por isso que temos que limpar a igreja primeiro, antes mesmo de podermos dar liderança para o mundo. Temos que nos livrar da contaminação da filosofia da liderança na igreja e trazer a filosofia bíblica da liderança de volta à igreja. No momento em que você tenta controlar a vida das pessoas, você deixa de ser um líder e você se torna um bruxo. Oh, Senhor, me ajude. De fato e de verdade, a Bíblia diz que o espírito da rebelião é o mesmo que a feitiçaria. Feitiçaria. Por que é chamado de feitiçaria? O que é feitiçaria? Escreva a palavra feitiçaria. A palavra feitiçaria tem um significado. Feitiçaria não é só mexer com sal grosso ou desenhar uma estrela de ponta cabeça. Já viram isso na TV? Feitiçaria não é fazer um boneco e colocar uma agulha nele. Isso não é feitiçaria. A palavra feitiçaria está na Bíblia. E é a mesma palavra que rebelião em hebraico. E significa, escreva aí, a palavra significa qualquer tentativa de controlar um outro espírito humano. Feitiçaria. Feitiçaria é qualquer tentativa de controlar um outro espírito humano. Isso quer dizer que quando você entra no negócio de manipulação humana, você é um feiticeiro, não um líder. Oh, Senhor, me ajude agora.
De fato, a palavra está cheia de experts em manipulação e intimidadores profissionais e não de muitos líderes. Não somos chamados para controlar pessoas. Aleluia! A administração do século XXI é a administração de recursos e equipamentos, não de pessoas. Escreva isso. Verdadeiros líderes administram recursos, mas desenvolvem pessoas. Um verdadeiro líder, ele não controla pessoas. O gerenciamento administrativo dos sistemas organizacionais dos últimos 100 anos tem sido desenvolvido em um maquinário onde as pessoas entram numa organização como uma peça de um objeto inanimado e eles meio que existem ali, sem sentimentos, sem emoções, sem respeito por seus desejos e seus sonhos. É por isso que a maioria aqui está frustrada em seus empregos, porque seus empregos não têm futuro para vocês. Eles já te disseram quem você é, o que pode fazer, o quão longe pode ir, você não pode ir mais e quanto vão te pagar. Eu vim aqui para te dizer que isso vai mudar. Um verdadeiro líder desenvolve pessoas. Eu quero que você escreva a palavra desenvolver. Eu vou dar a vocês uma lista de 5 definições. 1. Desenvolver quer dizer trazer a completa maturidade. Trazer a completa maturidade. Número 2. Desenvolver quer dizer cultivar. Escreva cultivar. Terceiro, desenvolver quer dizer nutrir. Nutrir alguma coisa é desenvolvê-la. E número 4, desenvolver quer dizer trazer a um estado definitivo ou desejado. E número 5, desenvolver quer dizer transformar no propósito definitivo. Agora dê uma olhada nessas definições, o que você vê? Você vê algumas coisas, escreva. O desenvolvimento é um processo. É um processo. O desenvolvimento demanda, número 2, tempo. Tempo. Terceiro, desenvolvimento demanda paciência. Paciência. Quarto, o desenvolvimento demanda esperança. Você deve ter esperança para desenvolver coisas, tem que acreditar para desenvolver coisas. E quinto, quer dizer que você tem que possuir visão. O desenvolvimento requer visão. Agora eu vou pedir para vocês escreverem alguns princípios bem rapidamente. Eu vou dar 3 a vocês que são muito essenciais. Escreva isso. Para desenvolver uma pessoa, você deve primeiro acreditar que o estado presente não é o estado acabado. Eu repito, desenvolver algo quer dizer você acredita que o estado presente não é o estado acabado. Isso é muito importante. Número 2, para desenvolver uma pessoa, você deve acreditar que há algo por dentro que deve ser liberado. Desenvolver quer dizer que deve haver uma crença de que há algo por dentro daquela coisa que deve ser exposta ou liberada. E terceiro, desenvolver quer dizer que você deve acreditar
que a capacidade de se tornar o definitivo existe na coisa. Não precisamos discutir muito a respeito da liderança sobre pessoas, mas eu acho que é importante apenas mencionar uma rápida filosofia bíblica fundamental. Está claro que o propósito e intenção de Deus para a criação do homem foi para que ele tivesse domínio sobre a terra. Isso é verdade? Sim. Domínio quer dizer dominar, mandar, controlar, governar, ter autoridade sobre, administrar, agir a respeito, exercer poder, exercer serviço, ser mestre, liderar. Ou seja, Deus criou cada humano para ser mestre, liderar, dominar, governar, dominar, controlar e ser um líder. Isto também é importante em referência ao princípio da hermenêutica. Aqui está o princípio da hermenêutica, escreva. Pelo que quer que Deus chame a existir, Ele provê para aquilo. Diga comigo, o que quer que Deus chame a existir, Ele provê para aquilo. O que quer dizer que Deus nunca vai criar uma coisa para fazer algo se Ele não puser dentro daquela coisa a habilidade para fazer. Olhe para a criação. Cada simples elemento da criação tem este princípio. Deus criou as aves para voarem, então Deus pôs o voo nas aves. É por isso que as aves não fazem aulas de voo. Qual é o meu ponto? Deus definiu a cada humano. Tenha domínio, lidere, governe, controle. Quer dizer que cada ser humano andando na face dessa terra, vamos lá, essa é a filosofia agora. Todo ser humano nascido de mulher, concebido pelo homem, é um espírito dominador. Eu não disse um espírito dominado. Quer dizer que todo ser humano tem em seu interior um espírito de liderança e administração e serviço e autoridade está lá dentro. Há um líder que foi incluído dentro de você pelo fabricante. Por isso que Jesus podia andar por uma praia com pescadores, fazendeiros e dizer para eles: vocês gostariam de se tornar líderes mundiais? Ele era um desenvolvedor de pessoas. Um verdadeiro líder cria líderes, não seguidores. Liderança, eles dizem, é a habilidade para influenciar pessoas. A minha definição é liderança é a capacidade para influenciar pessoas através da inspiração causada pela sua paixão em perseguir a sua própria visão. Em outras palavras, a liderança tem muito pouco a ver com outras pessoas. Liderança é a autodescoberta, não controle de outros. Um líder é um personagem distinto que se tornou tão original e único que aquilo se torna um padrão. Isso é o que Deus quer que você seja. Um líder não tem alegria em oprimir pessoas, porque um líder está ocupado demais para oprimir. Ele é ocupado demais, ela é ocupada demais, perseguindo o sonho, a visão em seus corações, o propósito para suas vidas, e a onda daquela paixão traz as pessoas junto, porque pessoas estão procurando pessoas que sabem quem são. Estamos chegando ao final, ouça isso, escreva, por favor.
Para entender o propósito da liderança, devemos descobrir a verdade que seguidores são líderes escondidos. Temos que desenvolver pessoas. Este é todo o propósito para a vida. É todo o propósito para o Evangelho. De fato e de verdade, Deus declarou que a habilidade da liderança e responsabilidade apenas existem no ser humano por atribuição dele, para que eles dominem. Deus ordenou ao homem que governasse, então o governo está em todo ser humano. O que quer que Deus demande, como eu disse, ele requer e para aquilo ele provê. Você possui a capacidade, meu amigo, de ser um líder na esfera do seu propósito e para o que você nasceu. Ninguém mais pode ser você como você. Deus não criou seguidores no jardim do Éden. Seguidores são produto da queda. O propósito para a liderança desta forma é restaurar a liderança que foi quebrada. Na queda, a verdadeira liderança leva seguidores a descobrirem a si mesmos e os inspira a se tornarem eles mesmos. Este é um verdadeiro líder. O objetivo final de um verdadeiro líder é a interdependência. Há 3 níveis do desenvolvimento humano. O primeiro é a dependência, tudo começa dependente. Todo chamado, todo fruto, toda ave, toda flor começa dependente. Tudo cresce dependendo do hospedeiro, inclusive os humanos. A segunda fase é a independência, quando você deixa o hospedeiro e todo fruto cai da árvore, todo animal tem que viver por si só longe da sua família, toda criança tem que se desenvolver em uma pessoa independente. Mas há um terceiro nível, que é a interdependência. É o nível onde você pode pegar o seu valor e compartilhá-lo outra vez com outra pessoa. Se você acha que não é ninguém, você não tem nada para dar a alguém. Mas se você acha que é alguém e não precisa de ninguém para ser alguém, então você é alguém que pode dar a alguém. Você só pode ser verdadeiramente interdependente depois que se torna independente, depois que você descobre a si mesmo e sabe que é único em propósito, identidade e vida. Aí você pode declarar que pode contribuir com a vida de outras pessoas. A verdadeira natureza da liderança é levar a dependência à independência e inspirá-los à interdependência. O objetivo final da verdadeira liderança não são seguidores, mas líderes. O propósito para a liderança é inspirar um seguidor a se tornar líder e cumprir seu próprio potencial. O verdadeiro líder mede o seu sucesso e eficiência pela diminuição do grau de dependência dos seus seguidores. De fato, quanto menos precisam de você, mais eficiente você é. Quanto menos dependem de você, mais eficiente você é. O princípio é visto por toda a Bíblia, continuamente manifesto por Deus e por Jesus Cristo aqui na Terra. E Ele mesmo, Deus colocou em cada um uma habilidade e capacidade interna de ser um líder dentro do contexto do seu dom e do seu propósito. De fato, a passagem de Hebreus diz assim: de fato, vocês agora deveriam ser mestres, vocês ainda precisam de alguém que os ensine. Por quanto tempo isso vai continuar, ele diz. Ou seja, você deve ser estudante por um tempo. Ser mestre é o seu objetivo. Jesus expressa esta antecipação pela transferência de seguidores para líderes responsáveis em muitas ocasiões aos seus discípulos com palavras assim: por quanto tempo estarei com vocês? Até quando estarei convosco? Mateus 17:17. Ou seja, eu não vou ficar com vocês para sempre, caras. Dá para vocês apressarem o passo? Que espírito de liderança precisamos aprender? Jesus Cristo indicou que o seu propósito em estar com eles foi em algum momento deixá-los para serem responsáveis na liderança do seu jeito. De fato, a medida definitiva do sucesso de Jesus como líder foi o fato de ele ter partido. Você desenvolve pessoas ao ponto em que não precisam de você. Eu quero dizer a todos vocês que ocupam cargos de governo aqui hoje, e a aqueles envolvidos
em posições de liderança em agências que têm muitas pessoas debaixo de sua influência, ouçam. Sucesso sem o sucessor é fracasso. Se as suas conquistas morrem com você, você é um fracasso. Não importa o quão grande você é na vida, se você não produziu alguém ou outros para continuarem, você é um fracasso. Porque sucesso sem sucessor é fracasso. Escolha algumas mulheres e torne elas suas filhas, mentoreie elas para serem maiores que você. Este é o seu trabalho como líder. Escolha homens que se tornarão líderes melhores que você e os treine, os mentoreie. Seja como o Senhor Jesus, um verdadeiro líder que desenvolveu outros para se tornarem líderes como ele. Esta é a verdadeira liderança. João 20:21 diz: como o Pai me enviou, assim envio vocês. Que declaração de um líder! Ele disse quando estava prestes a partir, ele disse: toda autoridade me é dada. Mas o que ele diz? Desta forma, vão. Um verdadeiro líder desenvolve a sua liderança enquanto desenvolve a liderança de outros. Ninguém pode tornar você mais disciplinado e te dar mais caráter do que as pessoas indisciplinadas que você lidera. Deus dá a você exatamente as pessoas que você precisa para desenvolver você. É melhor me ouvirem hoje. Então eles foram atribuídos a você em favor de você. E o seu trabalho é transformar este material bruto em algo excelente. E no processo, eles levam você à excelência. Isto é liderança.